Olá, está começando o Café Filosófico e hoje eu recebo a artista e poeta Sivone Medeiros. É um prazer tê-la aqui, Sivone. Olá, obrigado pela... Para mim é uma honra poder estar nesse programa que eu já admiro e acompanho com entrevistas fabulosas e muito propícias para mas a entrevista é sempre quem está aí é que dá entrevista, é interessante isso. E ter você aqui assim, é muito interessante, muito bacana para mim, porque a gente vem trabalhando, trazendo alguns artistas e esperando que eles nos mostrem alguma coisa que não está, que está aí na rua, mas como está escondido. Eu queria começar um pouco que você falasse da tua formação. Você é de Natal? Eu sou natalense, potiguar, tenho descendência paraibana também, pertenço a duas tribos, aos Tabajaras e aos Potiguaras, e nasci na cidade, amo muito, aqui é o meu berço, me sinto muito potiguar. Eu sempre estudei em escola pública, escolas multidisciplinares, inclusive, e aprendi muitos ofícios nessas escolas. Sou filha de uma professora pública e de um mecânico. Então, a minha infância era entre livros e um amontoado de ferramentas que hoje eu consideraria um ateliê, se meu pai fosse vivo. Uma oficina. E então, tudo isso me encanta. De algum modo, tudo isso também me levou para a arte. A minha mãe, para complementar a renda, que é uma realidade brasileira, ela pintava, bordava, crochetava e do mesmo modo o nosso lar era repleto de cores, texturas e tudo isso me encantava, me atravessava a vida. E quando que, assim, existencialmente, a poesia ou a arte de algum modo chegou até você e você pensou, eu gosto disso e é por aí que eu vou? Olha, eu fui alfabetizada aos 6 anos. A primeira vez que eu comecei a construir frases sozinha foi aos 6 anos, antes do no pré, né, antes da primeira série. E foi um poema que eu dediquei à minha mãe, e ela e a minha professora também ficou muito encantada. Minha turma não tinha ainda essa autonomia da escrita e da leitura. E desde ali, quando eles eram, a admiração delas me deu um impulso, né? E olha, uma criança, é isso, é poesia? Eu lembro que eu fiquei encantada. Porque a mãe é professora, né? E a família sempre ficava repetindo isso. Essa menina escreve desde os 6 anos de idade. Então isso me trouxe Você sabe que criança tem esse encantamento de agradar os adultos, que ela tem afeto, né? E desde aí eu não parei mais de escrever. Eu escrevia pelas paredes, escrevia nos papéis que sobravam, nos cadernos da escola. O meu primeiro chamamento para a arte foi a partir daí. E aos 9 anos tinha uns grupos de dança e de música que giravam pelo Brasil e me encantava muito. E eu dizia, quando eu crescer eu quero dançar, cantar, pintar e fazer poesia. Sempre repeti isso muito para minha mãe. E daí a minha primeira oportunidade mesmo para entrar no meio da arte foi através do balé. Foi um projeto social, onde foi o primeiro momento em que o balé foi propiciado para as escolas públicas no Rio Grande do Norte, através da Editam, que é a escola do Teatro Alberto Maranhão. E logo assim, em um semestre, a gente já montou um espetáculo, eu já estava no Alberto Maranhão. Isso com quanto tempo? Em 86, faz muito tempo. Não, mas agora você não pode falar a idade. Você já tinha quantos anos aí? Eu já tinha 11 anos. Ah, tá. Então, dos 6, aí aos 9 eu comecei a querer, ficava repetindo muito isso e ajudava a minha mãe nas artesanias dela. E aos 11 anos eu já comecei a fazer balé. E já me apresentando no Alberto Maranhão, então totalmente infectada, contagiada por essa vida com holofote, com palco, com cores, com a roupa, com pensar toda a produção, porque uma das coisas maravilhosas dos espetáculos grandes assim é que faz com que você entenda a maquinaria daquele projeto ou daquele programa lindo, bonito que você vê na TV, e dentro de uma montagem de um espetáculo você entende do palco, né? Você entende todos os trâmites, né? Então, mais firmemente eu decidi, é isso que eu quero fazer. Aí você me contou que você, depois disso, suponho, você passa uma temporada na Europa.
Até chegar lá demorou um pouco, mas... Bom, imagina, de 12 para... Não, aí nesse ponto do teatro, do espetáculo de dança, eu comecei, eu ouvi uma vez, na escola que eu estudava, Instituto Padre Miguelinho, um cartaz que me encantou muito, que era: "Procuram-se jovens ousados para serem atores". Era um cartaz que estava distribuído em todos os lugares da cidade e só o cartaz já me despertou muito. Era o Grupo Teatro Mágico para Loucos, do Vécio Lisboa, Subagro. E eu disse: eu quero jovens ousados, e eu não era ousada. Eu tenho momentos de ousadia. Como diz a Clarice Lispector, eu sou uma tímida cheia de ousadias. E aí entrei para esse grupo de teatro e resolvi abandonar a dança. Mas foi para mim, até hoje, na idade que eu tenho, quase meio século, assim, uma das coisas que mais me fundamentam como um ser físico, o meu corpo, é esses 4, 5 anos que eu passei, quase 5 anos, fazendo dança. Então, para mim, isso é o meu preparo físico. E desse passo para o teatro, do teatro, que era muito performático, o grupo de teatro do Vécio Lisboa, para o que eu faço hoje, que é poetizando e performatizando a minha poesia, tudo isso eu sinto que a base foi a dança clássica. É um preparo muito bom para qualquer jovem, e eu recomendo mesmo para homens e mulheres de todas as idades, porque é um preparo de autoconhecimento do seu ser, da potência do teu corpo, de como você falar com o próprio corpo. É quase como uma escrita bailarina, né? E por isso que a coreografia, né? A grafia do corpo, a grafia do corpo em cena. E nesse período eu já era pré-adolescente e conheci o Grupo Oxente. Quando eu entrei no Teatro Mágico para Loucos, eu conheci o Grupo Oxente, fazendo intervenções no centro da cidade, sempre com reuso de materiais, e isso tudo me encantava mais ainda. E a forma do grupo do Vécio Lisboa era muito interessante, porque tinha essa coisa muito tocada na vida, não era uma fábula, não era uma fantasia rebuscada, era o cru, né, o true. E a gente chama, eu faço amizade com o Guaraci, com a Sayonara, com o Cícero Cunha e outros artistas que orbitavam em volta do Oxente, e eu me encanto, fico de quase uma group deles, né, porque eu era muito criança, muito jovem, já tinha 16 anos aí. E aí, com o tempo, eu sou adotada por eles, né? E eu faço parte do Oxente. Agora a gente está comemorando um pouco mais de 30 anos. Deve rolar, em breve, uma publicação, uma exposição coletiva que conte essa nossa trajetória. Cada um hoje trilha caminhos solos, mas a gente é muito contagiado pelo trabalho do outro e inspirado também. E aí, desse tempo, participando do Oxente, do Teatro Mágico, a escrita estava o tempo inteiro me acompanhando, né? Viajamos pelo Brasil com esse trabalho, fomos para a UNB, num festival de arte latino-americana, depois fomos para a Bienal de São Paulo, que o Guaraci esteve aqui no programa e contou a saga, né? Que foi uma verdadeira saga. E imagina, eu para ir tive que ter autorização dos meus pais, eu tinha 17 anos, e a gente passou 6 meses em São Paulo fazendo arte, aprontando, foi uma grande faculdade. Inclusive ficamos na casa da universitária da USP, na aclimação. Foi um período muito rico, que até hoje é muito vivo na minha memória, todas as vivências. E quando volto para Natal, eu me envolvo com outras coisas e rumo para a Áustria, né? Tenho um namorado e eu comecei a visitar a Áustria, fui umas 3 vezes para lá, e sempre que eu ia me envolvia muito com agendas culturais e centros culturais, também por outros países em volta ali da Áustria, como a Itália, a Suíça, a Alemanha, a França, e sempre eu indo por esses caminhos, porque para mim também é estudar, né? Vivenciar as artes que a gente estuda nos livros e ouve falar dos clássicos, até os mais contemporâneos que só chegam em informação muito tempo depois. Isso já estava beirando os anos 2000 e não éramos tão midiáticos, né? Não tínhamos a internet para acessibilizar as informações desse modo. Mas aí eu fico contagiada por isso e frequento um centro cultural em Viena, em 98, que eu poderia expor lá. Num centro alternativo gigantesco, 12 mil metros quadrados de espaço cultural, multifuncional, fantástico, chama VUC, Werkstatt und Kulturhaus, oficinas e casa de cultura.
E essa galeria estava disponível para artistas latino-americanos, nesse ano especificamente, né? Eu disse, mas eu poderia expor 200 metros quadrados. Eu disse, é lindo, maravilhoso, posso fazer uma exposição solo aqui? Eu disse, mas que nada. Andorinha só não faz verão, né? Um artista só não faz uma constelação. E eu sempre andei de bando, eu sou uma bandida artística nesse sentido. O meu trabalho é solo, eu tenho uma assinatura, Silvane Medeiros, mas quem faz essa mulher e essa artista é todo o envolto que transita comigo. Eu trabalho com pessoas que fazem audiovisual, e isso uma mão vai ajudando a outra, e ao mesmo tempo a gente aprende todas essas disciplinaridades, né? Da fotografia, eu tenho um trabalho como modelo fotográfico aqui muito forte, já realizei umas 8 exposições posando para artistas diversos da fotografia. Só para fechar a história da Áustria, na verdade, depois vocês fizeram uma coletiva, né? Então, aí eu desisti de fazer essa exposição solo, voltei para o Brasil, fiz chamados abertos aqui na cidade, desde a música, ao cinema, as artes visuais, e montamos a Arte da Esquina do Brasil, Brazilians Kunstecke, artistas da Esquina do Brasil. E foi maravilhoso toda essa articulação, nós conseguimos apoio do Ministério da Cultura na época, conseguimos 18 passagens, foram ao todo 31 artistas, 2 bandas entre esses 31, uma coletiva com 7 artistas plásticos, entre eles 2 fotógrafos. O Guaraci Gabriel fez uma intervenção fabulosa na área livre desse centro cultural. Nós passamos um mês de interação, de vivência, produzindo algumas obras que eram necessárias produzir lá, fazendo coisas dentro desse centro cultural gigantesco. Fomos muito bem recebidos. E alguns desses artistas continuaram indo e voltando para lá. Enquanto isso, eu fiquei morando na Áustria até 2013. Isso foi no ano 2000, os 500 anos do Brasil. Dos destaques dessa exposição, na época estava o primeiro embate do movimento dos Sem Terra. E tem um amigo nosso, fotógrafo, parceiro meu irmão, Lenilton Lima, e ele levava uma exposição sobre o movimento Sem Terra aqui no Rio Grande do Norte. Ele, inclusive, estava convalescendo de uma bala que ele levou num registro, ele estava fazendo um registro fotográfico de uma tomada de um terreno, de um grupo aqui de fruticultores que não produzem nada, e os Sem Terra tomaram. Ele estava fotografando e levou uma bala de uma 12, né, na perna. Caiu todinho, mas não largou a câmera. A primeira coisa que ele fez foi tirar o filme e botou no bolso, e foi todo um tumulto. E isso virou uma exposição, Os que se recusam a morrer de fome. Essa exposição ela foi integralmente comprada por um grupo lá da Áustria, e deu um bafafá, porque estava tudo certo. A Embaixada do Brasil na Áustria apoiou muito na época, era o horrendo FHC, o presidente do Brasil, e ele recomendou que não apoiasse mais e não fosse, que o embaixador não fosse para a abertura da mostra, porque estava denegrindo o Brasil com a mostra fotográfica, era fotojornalismo, sobre o movimento Sem Terra aqui. Então tem coisas que são bem marcantes. Esse artista depois teve a oportunidade de ir para lá também, com o seu trabalho. Silvane, você tocou um ponto agora do MST, e aí eu lembrando um pouco que é na sua juventude, você também participou dessas tendências, ou essas militâncias políticas, né? Eu fui contagiada. Não precisamos falar qual foi a corrente, mas essa militância política tão precoce, ao mesmo tempo você já estava imbuída desse espírito poético, artístico, de da arte dança. acessibilizada. Isso. Então, você considera assim que nos últimos tempos o teu trabalho começou a voltar-se para a política, mas num sentido assim de uma concepção da arte que vai muito além do belo, né? É uma arte que tem um sentido muito mais de proteção da própria polis ou da cidade, da própria humanidade, do nosso mundo. O que nos resta de humanidade. Fala um pouco sobre isso, se é o que a gente percebe, para até começar a falar um pouco sobre essas últimas exposições que você fez, da tua poesia. Sim, então tudo que a gente vivencia nos constrói, né? E algumas coisas nos destrói e nos transforma, nos atravessa. Então todas essas minhas vivências, quando eu conto histórias, quando eu estou realizando meus labs, convivências poéticas, que eu falo um pouco do protagonismo poético da vida, remontando todas essas vivências, como agora a nossa conversa, me lembra que tudo isso compõe o meu ser e a minha prática cotidiana. Eu fiz parte de movimento estudantil, como você falou,
e logo em seguida eu saí para uma tendência mais libertária, que é o anarcopunk. Né? Então eu sou uma punka. Dois extremos, eu descobri que eu sou uma punk anarquista e uma libertária sobretudo, muito livre das bandeiras. Aliás, hoje quem inventa as bandeiras sou eu, e elas são poéticas e são amorosas. Então, quando eu comecei com o movimento anarcopunk, bem saída do movimento estudantil partidário, com correntes, algumas agressivas e outras muito políticas partidárias demais, isso me despencava o impulso para uma vida mais horizontalizada, menos hierárquica. Então, o movimento anarcopunk me deu muito mais liberdade de pensar e fundiu também com essa necessidade de ter mais acesso à arte e de propiciar às pessoas mais acesso à cultura e à arte, que sempre foi uma fome. Eu tenho fome disso. E hoje, se eu posso, eu planto para que isso possa virar alimento para outras pessoas. Então, tudo isso me constrói de algum modo. E eu tive uma fase muito agressiva. E, aliás, eu tenho vários pseudônimos, um deles é Shiva. Então, às vezes, eu sou agressiva. Algumas pessoas têm medo de mim, né? Porque sabem que eu sou muito espontânea. Então, a minha espontaneidade ameaça a falta de espontaneidade e, não sei, de embuste de outras pessoas. Então, essa minha espontaneidade, essa minha leveza, essa minha simplicidade voluntária, às vezes choca um pouco as pessoas. Eu não faço pose, eu não sou conveniente, mas eu sei dos acordos que hoje eu implemento para levar o meu trabalho avante. Então, quando eu comecei a perceber que para o que eu quero como retorno, o feedback que eu quero, o reverber que eu quero, o eco que eu quero do meu trabalho, sabendo o que eu quero como retorno, eu trasladei essa agressividade política, né, de depredar espaços públicos, de pichar. Eu faço isso ainda. Tinha isso? São ações, a mídia somos nós, né? Hoje em dia nós temos a internet e temos outros meios. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum medo, já fui perseguida por inúmeras circunstâncias, mas eu não escondo a minha cara e não nego as minhas ações e atitudes políticas, sociais. Hoje eu trabalho muito mais, quando eu apoio movimentos sociais, eu trabalho muito mais como mídia ninja e uma cyber hacker, lover, né? Ajuda a difundir as informações, catar informações e escancarar esses podres que a gente vive socialmente e politicamente. E isso tudo com arte, para mim, tudo isso. Então, esse que é o ponto, porque a gente percebe... E hoje é mais amorosidade. Eu digo, eu já fui romântica, hoje eu sou amorosa. Certo. Tá, mas primeiro, de entender que a arte, além de qualquer concepção estética que ela possa ter, que já é um pouco caduca, um pouco datada isso, mas ela tem essa presença de força no sentido que ela faz política. A gente pode esperar que a arte seja também política nesse sentido de preservar ou de... Tudo isso que você estava me dizendo agora, essa preocupação com que outros tenham também acesso a isso. E hoje isso é complicado porque todo o mecanismo que gira em torno da arte faz dela uma mercadoria. Isso. Existe, falamos sem problema sobre o mercado da arte. Porque uma coisa é arte e outra coisa é o mercado da arte. Sim, e além disso, para um jovem artista, algo que você também se enfrentou no passado, ele precisa encontrar um galerista, precisa entrar nesse mecanismo, saber lidar com o mercado, com certos compromissos, como você disse. Isso. Onde a agressividade aí, eu acho que ela está muito mitigada, né? Assim, isso que é o mais autêntico no artista, parece que é domado e a coisa é fazer a coisa fácil. Para ser conveniente, né? Isso. Para ser conveniente. Senão não vende, Senão não vende. Então, pois é, por isso que parte do meu trabalho hoje é contagiar mais pessoas para esse instinto natural do humano pela autonomia. Né? Então, e o anarcopunk me ensina muito isso, né? Me ensina que o que eu quero saber e o que eu quero aprender, eu posso aprender por mim mesma e eu posso fazer por mim mesma. Tenho que procurar os meios, as informações, quem sabe, e o experimento, o laboratório da vida. Então, eu tenho um vídeo na internet, eu tenho várias páginas e tenho 2 canais no YouTube, um que é o Sivone Medeiros e o outro que eu estou trabalhando mais, estou recheando de informações, que é o Ateliê Sim Brasil, com C, e tem um vídeo que é uma performance,
se chama Receita para Fazer uma Performance. Na verdade, é uma receita para ser artista. E é um trabalho que eu sempre que tenho oportunidade, eu faço, apresento ao público, que é um vídeo, que tem todas essas receitas, e é de uma forma bem irônica, como você viver nesse mercado, né? Vá para o Google. Como viver da arte, né? O viver da arte. E esse vídeo, ele é, hoje em dia, eu sei de várias pessoas que aplicam eles em aulas, sabe? Porque além da ironia de como é difícil você ser artista e comercializar o seu trabalho, ele também aponta soluções, que é esse caminho de procurar o próprio saber e a prática, né? E aí o meu Lab Convivências é muito disso, assim, eu quero aprender a fazer e quero compartilhar esse saber com outras pessoas para torná-las autônomas. É isso. Tá. Eu perdi o gancho. Não, mas ele estava falando exatamente o que você entende por arte, o que é isso tão existencial. E como ensinar que outras pessoas vendo. Aí, esse foi também o rumo que me impulsionou para o abismo de me autorrepresentar como artista. Eu sempre fui independente e já apareceu oportunidades de eu me enquadrar em sistemas políticos e instituições culturais formais que iriam me aprisionar na minha fala, no meu comportamento, na minha grita. E aí eu pensei, não, esse dinheiro não vale, eu não quero entrar no mercado desse modo, né? E comecei a fazer o meu trabalho, a parte mercantil do meu trabalho, com uma consciência bem direta de que quem produz sou eu, quem propaga sou eu e quem comercializa sou eu. E eu ensino isso para outros grupos artísticos. Então, só mais uma coisa. Eu estou vendo teu bottom e eu tenho uma serigrafia em casa, que é exatamente essa, né? É um poema. E que é um poema. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse amo como quem não teme. Sim. Como é que esse poema tão grande acabou dando frutos, né, e criando uma outra exposição? Assim. Virou exposição, é uma hashtag, né? Uma palavra-chave. E virou uma imagem, eu amo como quem não teme, ele virou uma imagem e também deu fruto de outras o poema hashtags. É uma declaração de amor. De amor ao Rio Potengi. Ao Rio Potengi. E se chama O Potengi Me Tange, os barcos do Potengi navegam meu olhar. Quando embarcam, embarco com eles. Quando tu embarcas, meus olhos marulham, me embaçam e enchem de água desse rio que amo e prezo. Minhas carícias sem defesas, amo como quem não teme. O Potengi amor, pois é, ele me tange. E o poema é bem maior, eu não lembro exatamente todo ele é bem uma lauda. Quando eu faço recitais e saraus, eu sempre estou lendo, mas eu não leio como quem está lendo algo que não conhece. E eu digo, gente, eu não tenho poema memorizado, é por isso que eu escrevo, eu sou poeta. Então, de todas essas coisas que eu tenho falado, que faço na minha arte como vida, na minha vida como arte, as expressões artísticas diversas com que eu me atrevo a praticar, na verdade, é só um modo de levar a minha poesia ao mundo de formas diversas, de formas físicas, de formas etéreas também, né? O falar do poema. E o amo como quem não teme é uma frase no meio do poema que saiu e criou uma vida própria. E aí, em 2013, eu realizei uma exposição bem grande lá no Museu de Cultura Popular, onde é o pátio da antiga rodoviária. É uma galeria fabulosa que é mais um equipamento obsoleto da cidade, mais um desserviço social, político-social da Fundação Capitania das Artes. O Museu de Cultura Popular é um espaço que tem toda uma estrutura e para conforto dos gestores que não se atrevem a resolver e gerir a cultura da cidade, eles preferem tornar precário e fechado. Assim, do mesmo modo como alguns equipamentos geridos pela Fundação José Augusto, que estão fechados para o artista. Nós não temos uma galeria pública de arte da Fundação de Cultura que tenha uma estrutura favorável ao artista. Eles abrem as portas, você chega lá, você não tem segurança, você não tem guarda de nada, e quer dizer, é um desserviço à cultura. Sim. Embora a gente tenha a pinacoteca, mas tem todo um protocolo para expor ali. É que nosso tempo está acabando, eu não queria deixar aqui de fazer você falar um pouquinho sobre essa produção que recupera um pouco esse espírito de oficina, de artesão. E do amor, que está junto. Que é o amor que também está envolvido nisso, né? Quer dizer,
O que você entende aí? Porque amor é um conceito muito cristão, muitas vezes, é uma religião do amor, etc. Mas vamos lembrar da Hannah Arendt, né? O Por amor exemplo. mundi. O amor mundi me impulsiona muito mais, embora em profundidade, como eu sou leiga em tudo, em profundidade eu não compreendo esse amor mundi total dela. É tanto que eu li o livro já umas 2 vezes e ainda tenho que ler umas 10, para eu me aprofundar, porque o amor mundi dela é extremamente político, né? E embora o amor seja, por um lado, muito disputado pelas igrejas, é muito mais disputado pelo capitalismo, né? O amor como um móvel para vender campanhas de Dia das Mães, de Dia dos Namorados e tá. Esse amor me interessa menos, né? E também eu me lembro muito bem como na música popular brasileira, que é uma das músicas mais ricas e poéticas do mundo, eu percebo como, de algum modo, os afundamentos do patriarcado, eles fazem com que o romantismo fique impregnado dentro do feminino e torne o amor como uma dependência ou algo que pode doer. Na literatura e na música nós temos isso. E isso sempre me incomodou, porque eu sempre acreditei num amor muito mais subjetivo, muito mais verdadeiramente libertário. Eu acho que essa é uma palavra-chave, amor e liberdade. Mas sim, isso vai ter que ficar para a gente conversar com mais calma num próximo programa. Só sobre amor. É só sobre amor, porque realmente eu acho que está dentro da tua obra. Uhum. E você falou em Hannah Arendt, né? Sim. E eu lembro então que Heidegger dizia a Hannah Arendt, eu quero que você seja o que é, eu lhe amo. Isso. Então, com essas palavras, a gente fica por aqui. Simone, muito obrigado pela tua presença. Não teme. Obrigado. E você que está em também. casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.